eu já tive a oportunidade de falar isso para você offline, mas vou falar aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Principalmente no Instagram, mas sei que o Instagram é só uma pontinha bem pequenininha de tudo que você vem desenvolvendo no mundo real também, né? Então, eu particularmente acho muito bacana essa tua visão sobre xadrez. A forma como você vê, né, tudo que o jogo pode trazer pra gente muito mais além da questão competitiva. E é por isso que eu quis falar com você hoje, porque eu sei que tem muita parte da minha audiência aqui, né, na Twitch. É um pessoal que conheceu o xadrez tem pouco tempo e muito influenciado, né, pelo Gambito da Rainha e uma visão um pouco, né, talvez de glamour, e aí começa a pesquisar, chega em Magnus Carlsen e não sei o que, e acha que o xadrez é isso, né, e às vezes desconhece, até por não conseguir, né, ter esse contato com pessoas como você, né, que estão envolvidas no xadrez há muitas décadas, para saber que o xadrez é muito mais que isso. Então a gente vai trocar essa ideia. Eu queria que você começasse contando a tua história, que eu acho que só isso já seria assim um super tema para entrevista, contar a tua história com xadrez. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Primeiro, agradecer demais pelo convite. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu também, não sei se você sabe, mas eu acompanho o teu trabalho de bastante tempo. Meu filho adora teu livro. Meu filho Ai, gosta que demais do bom. teu livro. Sempre eu leio para ele. É engraçado isso, como eu falo assim, escolhe um livro, filho. Ele sempre escolhe. Eu quero o livro da menina que não sabia jogar xadrez. Ai, que Ele ótimo. adora. Então é o seguinte, assim, eu sempre falo que para minha família o xadrez é mais que um jogo, né? O xadrez é um estilo de vida. Eu cresci, eu nem sei com quantos anos eu aprendi a mover as peças, eu não me lembro disso, porque isso era um processo muito natural lá em casa. Meu pai ensinou todos os filhos a jogar xadrez, eu sou o mais novo do primeiro casamento, então, assim, quando eu me dou conta de ser gente, assim, de me lembrar, eu já sei jogar xadrez e brincando, vendo todo mundo brincando lá em casa. Ricardo mais velho, Rafael do meio. E aí aconteceu um fenômeno que todo mundo na rua passou a jogar também. Então, assim, para mim é muito natural o contato com o jogo Isso de em São xadrez. E Luís. isso em São Luís, bairro do São Francisco, em São Luís. É, a gente fazia até campeonato na rua. Rua 10, Rua Vila Isabel. Incrível. Então, para mim, assim, é um cenário diferente, né? Mas as coisas comuns de um garoto, a gente tinha também, assim. Eu cresci jogando bola na rua, né? Porque, infelizmente, existem algumas imagens associadas ao xadrez que elas não condizem com a realidade. E boa parte do meu trabalho é de tentar ir desfazendo essas ideias. Eu, sinceramente, acho que nunca vi o xadrez com tanta visibilidade como hoje. E como você falou, assim, né? Às vezes o pessoal vem atraído por algum fenômeno, ótimo, né? Ótimo que eles venham atraídos por um fenômeno como o Gambito da Rainha, mas algumas coisinhas a gente vai tentando, assim, sem arrogância, tentar ir educando um pouco, né? Então, assim, falando da minha história, eu não sei com quantos anos eu aprendi a mover as peças, mas eu sei que com 9 anos foi quando eu comecei a estudar, a treinar, a competir. Daí eu fui campeão brasileiro de xadrez rápido sub-14, eu fui vice-campeão brasileiro escolar, vice-campeão brasileiro universitário, mas assim, até chegar no meu título do brasileiro amador, sub-2.200, que eu virei mestre nacional. Mas nesse meio tempo, assim, eu nunca tinha vislumbrado a possibilidade nem de ser um jogador profissional de xadrez e nem de viver de xadrez, apesar de gostar demais de jogar e a parte social também, das viagens. Eu era um garoto muito tímido, assim, o xadrez me ajudou muito com isso, né? Com a socialização, nas viagens e tudo. Então, o xadrez tinha mais essa parte de diversão mesmo. Eu sou graduado em comunicação, com habilitação em rádio e TV, eu era concursado, eu tinha um concurso público federal, eu digo era porque eu entrei na demissão voluntária. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu dou aula de xadrez profissionalmente, assim, com carteira assinada desde os meus 18 anos, né? Então eu já fazia isso. E isso ficava na minha cabeça, assim, era tipo um mantra, assim, cara, se eu vivesse só de xadrez, eu ia ser feliz.
se eu vivesse só de xadrez, eu podia dar aula o dia inteiro que eu seria feliz. Isso ficava rondando a minha cabeça. Na televisão, eu gostava do que eu fazia, mas o ambiente era péssimo, muito ruim o ambiente. Então, assim, era um ambiente muito ruim mesmo do ponto de vista emocional, assim. Eu fui fazer terapia, porque eu estava mal, assim, cheguei a ficar mal. Uma pressão completamente desproporcional, sem necessidade, enfim. Então resolvi aderir à demissão voluntária. Eu já dava aula de xadrez em uma escola particular daqui de São Luís, e naquele momento eu era coordenador do projeto Xadrez nas Escolas, que era um projeto nas escolas públicas do Maranhão, que meu irmão era o supervisor e eu era o coordenador. Ou seja, eu também não abandonei o concurso público sem ter alguma perspectiva, né? Eu já tinha as minhas bolas de segurança ali. O projeto, infelizmente, está paralisado, vamos ver se ele retoma. Mas então eu criei a minha escola. Até as pessoas perguntam assim, é a mesma coisa o seu trabalho com o seu irmão? Assim, não é a mesma coisa. O meu irmão, em geral, ele dá aula para quem já tem algum contato com o jogo de xadrez, tem essa intenção de melhorar. Eu trabalho mais com iniciantes. Eu dou aula para adultos também, assim, já dei aula para de 4 anos até mais de 90. Eu dei aula para uma turma de idosos numa academia e tal. Mas, assim, se eu tiver que dizer, meu público prioritário, assim, são as crianças, né? Então, esse público de iniciantes. Então, eu tenho a Escola Leitão de Xadrez, é uma coisa, e a Academia Rafael Leitão é outra. Ainda que, eventualmente, a gente faça parcerias. Por exemplo, eu tenho um curso online para iniciantes que foi lançado pela Academia Rafael Leitão. Mas, enfim, é mais ou menos isso.